só falar de teoria, mas o tema dessa live exatamente é um pouco da minha história, da história do pai de Ágata, e ela está aqui comigo hoje, e eu vou fazer algumas perguntas a ela, e aí ela vai responder, porque nada melhor do que a gente juntar a teoria com a prática, não é? Porque falar de teoria muitas vezes é fácil, mas eu não falo só de teoria, eu falo do que eu vivi e do que eu vivo, gente. Não foi fácil, todo esse processo não foi fácil, mas isso exatamente é o que nos trouxe até aqui e hoje eu entendo isso com profundidade. Então eu quero falar com vocês esse tema muito importante, porque isso parte um pouco Seja bem-vinda a todos. Vamos lá, gente, olha, eu quero te dizer que os traumas, muitas vezes, os traumas não tratados, eles reverberam na nossa vida adulta. Por exemplo, se você viveu um trauma na sua infância, e desde já eu quero te dizer que trauma, para cada pessoa, pode ser diferente, tá? Não precisa ter sido nada muito grande, um abuso, um abandono, privação emocional, não precisa ter sido nada muito grande. Mas pode ter sido algo que você achou que era pequeno, alguém acha talvez que é pequeno, mas impactou a sua vida profundamente. E é isso que eu quero que vocês atentem, porque quando a gente fala do conceito de trauma, tem muita gente que vai para esse caminho. Ah, Jucimar, mas eu não vivi traumas. Então eu quero te dizer nessa noite que trauma não precisa ter sido uma situação muito grande, mas que para você te impactou profundamente. Gente, toda vez que a gente viveu traumas ali na nossa infância, situações que não ficaram bem resolvidas na nossa mente, na nossa psique, e a gente vai para a vida adulta e vive ali outras situações, a nossa mente sempre revisita o lugar da dor. Por exemplo, hoje eu vou aqui trazer um pouco da história do pai de Ágata. Ele faleceu em 2019 com um câncer no estômago, mas a história dele foi marcada por muitos traumas. E com isso eu não quero aqui dizer e nem afirmar que o câncer se deu por conta de traumas. Mas a genética e a epigenética já provam, gente, que toda vez, escutem isso, toda vez que a gente tem traumas não resolvidos e que a gente passa uma situação que a mente entende parecida com aquilo potencializa. Como assim, Jucimar? Vamos lá, gente, olha. A ciência diz o seguinte: todos nós herdamos características dos nossos ancestrais, não é? Dos nossos descendentes, daqueles que vieram antes de nós. Vamos supor, se você tem um gene, vamos supor, para diabetes. Se você tem um gene para diabetes, para pressão alta, para câncer, e você se expõe a uma situação de forte impacto emocional, ou então se você tem traumas não tratados, eu vou te mostrar nessa live que isso pode potencializar ou desenvolver uma doença que provavelmente estava só adormecida ali no seu corpo. Tá entendendo? Jucimar, por que o emocional vai pesar tanto no desenvolvimento de uma doença? Gente, vai pesar pelo seguinte: porque toda vez que a gente escute isso, não me está bem emocionalmente, a gente sempre vai tentar compensar em alguma coisa. Por exemplo, se eu não estou bem emocionalmente, me diga aqui se já aconteceu com vocês, quantos de nós não vai para dois extremos? Ou ficar sem apetite, escute isso, ficar sem apetite, não comer, ou então a gente vai querer ali comer em excesso, ao extremo. E a gente sabe, escutem isso, que esses dois hábitos podem levar o meu corpo a adoecer. Mas não leva o meu corpo a adoecer do nada, leva o meu corpo a adoecer porque provavelmente eu tinha um gene herdado daquela doença e o meu emocional entrou aqui como um fator que ajudou a desenvolver, a despertar
esse gene que provavelmente estava adormecido. Então vocês conseguem entender por essa introdução, gente, o quanto a gente não resolver os nossos problemas emocionais pode pesar na nossa vida, na nossa saúde, no nosso bem-estar, nos nossos relacionamentos. Então eu quero te dizer, o pai de Ágata, ele teve uma infância marcada por abandono, porque o pai dele saiu de casa quando ele era criança, muito criança ainda. O pai abandonou a família quando ainda era muito criança. Então ele cresceu marcado por abandono, por escassez, porque você sabe que não é fácil uma família se formar, se criar sem a presença do pai, que é provedor e tudo. Então ele cresceu em um ambiente instável, ele cresceu em um ambiente onde ele precisou amadurecer cedo e ser o suporte, provavelmente emocional, de outras pessoas. E mais lá na frente a gente vai voltar aqui e entender por que Ágata, em um momento do luto, se colocou como esse suporte emocional na minha vida. Por quê? Porque de alguma forma inconsciente, ela estava repetindo um padrão do pai. Então fica comigo até o final da live que você vai entender o que é que essa história tem a ver com o tema da nossa live hoje, que traumas não tratados podem adoecer. Vamos lá? Aperta os cintos, estão prontas? Vamos lá. Gente, esse menino ferido, ele se tornou o suporte emocional de uma mãe que havia sido abandonada, que havia sido deixada. Só que quando a gente vê uma situação assim, a gente só se pergunta o seguinte: existia verdadeiramente uma mãe ali que sofre? E talvez essa história vai te fazer lembrar a história de pessoas que talvez você conhece, história de pessoas da sua família, da sua vizinhança que estão vivendo isso. Existe uma mulher ali que foi deixada, a mãe dele, estava sofrendo, mas existiu também um garoto que também tinha perdido o pai, que não tinha o pai por perto ali, que tinha essa carência paterna também. Entende? Então, quando uma criança ela se torna suporte emocional do pai e da mãe, gente, isso é muito pesado. Parece que a gente esquece que ali é só uma criança. Que se eu, que sou adulta, não estou conseguindo lidar bem com minhas questões emocionais, por que é que eu espero que uma criança seja capaz de suportar o peso que nem eu mesmo estou suportando? Então vocês conseguem perceber o quanto o nosso emocional não tratado faz a gente fazer outras pessoas sofrerem, faz a gente também sofrer e levar as pessoas que a gente ama também a sofrerem? Porque, gente, inconscientemente, quando um filho presencia uma mãe, escute isso, uma mãe ou um pai sofrendo, ele perde aquele vínculo, ele perde aquela conexão. Então tudo que ele quer, eu quero minha mãe de volta, eu quero meu pai de volta para mim, eu quero que ele ou ela me dê atenção, mas ela está triste, ela está mergulhada nas preocupações, ela não consegue me dar atenção. Então será que se eu fazer a minha mãe ficar feliz, ela vai conseguir me dar atenção? Então muitas vezes a criança vai para esse lugar de tentar fazer o pai e a mãe feliz ali naquela situação, e inconscientemente, escutem isso, a criança acaba se sentindo responsável pela dor, pela tristeza, pela alegria do pai e da mãe, gente. O que não é verdade, mas ela acaba assumindo o peso dessa responsabilidade. Vocês estão conseguindo entender isso aqui, gente? Vocês estão conseguindo entender a profundidade disso? Então, toda vez que a criança vai para esse lugar de ser leal à dor da mãe, à dor do pai, se torna um peso para ela. Só que eu te digo mais, essa lealdade que é inconsciente não fica só naquela relação ali familiar de pai e de mãe.
Quando a pessoa cresce, vai para a vida adulta, esse modelo de se relacionar se replica em outras relações. Como assim, Jucimar? Se você foi uma criança, seja menino ou menina que está aqui assistindo na live, e você em algum momento precisou se colocar como aquele que é o salvador da sua mãe, que é o protetor, que não pode deixar ela ficar triste, você se sentiu responsável pela felicidade ou a tristeza dela, eu sinto muito te dizer, isso não ficou apenas nesses relacionamentos. Isso você traz para outros relacionamentos. Que outros relacionamentos, Jucimar? Relacionamentos de amizade, relacionamentos amorosos. E aí acontece uma coisa muito triste, gente. A gente pode ir se auto-abandonando porque a gente agora se tornou especialista em apenas ver o que o outro precisa. Eu estou sempre dizendo sim para tudo. Eu estou sempre disponível para o outro. Mas quem está cuidando de mim? Quem sabe você que entrou aqui nessa noite, nessa live, está nessa condição. Você cuida de todo mundo. Você salva todo mundo. Mas a minha pergunta para você é: quem cuida de você? Quem salva você quando você precisa? Chega um momento que está pesado. Talvez você diga que está dizendo que não aguenta mais esse fardo. Mas o meu papel aqui nessa noite com vocês é te trazer consciência. É te fazer enxergar o que talvez até hoje você não enxergou, o que talvez você está vivendo aí uma lealdade familiar inconsciente, assim como o pai de Ágata estava, assim como Ágata também estava. E assim como ela conseguiu romper esse padrão, eu também estou aqui nessa noite para te dizer como é que você vai conseguir romper esse padrão. Então, vamos lá, voltando aqui para o pai de Ágata. Então, ele cresceu debaixo dessas circunstâncias que eu já expliquei para você. Sendo aquele que se preocupa com todo mundo. E aí isso foi para outras relações, foi para o trabalho, foi para a amizade, foi para outros parentes. Aquela pessoa sempre solícita, que se preocupa com todo mundo. Mas aos poucos, inconscientemente, a pessoa vai se esquecendo de si. Não vai colocando as suas necessidades como prioridades. Porque eu aprendi inconscientemente, escute isso, que a prioridade, a felicidade, o bem-estar do outro é mais importante do que as minhas coisas. Só que, gente, o corpo em algum momento pode começar a cobrar. O corpo pode mandar a fatura, literalmente. A paz do Senhor, Alda. Seja bem-vinda, Denilce Amaral. Então, o corpo vai começar a cobrar a fatura, gente. Então, ele cresceu, trabalhou, era uma pessoa comunicativa, alegre. Mas eu quero te dizer que nenhuma conquista pode curar uma ferida interna que a gente não olhou. Então, o que é que acontece? Ele viveu uma situação de desemprego 3 anos antes, escuta isso, 3 anos antes do câncer no estômago aparecer, ele vivenciou uma situação de desemprego, qual ele foi humilhado publicamente. E essa situação, psicanaliticamente hoje, porque na época eu não tinha conhecimento para fazer essa análise que eu estou fazendo aqui com você. Então, o que aconteceu ali por todos os sintomas que ele apresentou? Esse lugar de humilhação, escuta isso, esse lugar de humilhação que ele viveu através da demissão, naquele momento, na sua vida adulta, tocou nas feridas profundas da sua infância. Tocou nas humilhações que ele havia passado, tocou na escassez, tocou no abandono, na rejeição, tocou em feridas que ele não tinha tratado. Então, gente, quando eu tenho uma ferida aberta, que passo por uma situação na minha vida adulta que me lembre aquilo que eu vivi, isso tudo é inconsciente, tá? A pessoa não tem consciência de que isso está acontecendo, mas tá. A dor,
ela se torna, escuta isso, insuportável. Talvez a dor que você está vivendo hoje no presente está insuportável exatamente por isso. Porque existem traumas, áreas da sua vida, coisas que você viveu na sua infância, que você ainda não tratou, que você nem tem consciência disso. Escuta isso, que você ao menos tem consciência disso. E quando você vive hoje uma situação que lembra a tua mente esta dor, este trauma do passado, a dor se torna muito maior, a dor se torna insuportável. Então vocês conseguem perceber a profundidade disso aqui que eu estou falando com vocês. Diga aqui para mim, vocês que estão aqui assistindo, se está fazendo sentido para você isso aqui que eu estou falando, se vocês estão conseguindo entender isso aqui. Então, naquele momento, ele entrou em uma tristeza profunda. Claro que foi uma situação chata, gente. Claro que foi uma situação de muita humilhação. Mas aí ele entrou em um processo ali, de uma depressão ali mascarada. Foi muita tristeza. Estão entendendo? E eu só consegui analisar isso hoje, porque naquela época, por falta de conhecimento, eu não sabia. Para mim, estava tudo bem. Mas ele teve ali um processo de depressão, entendeu, Vânia? Entendeu, Lani? Teve ali um processo de depressão mascarado ali, gente. Vocês estão escutando o que eu estou falando? Um processo ali de depressão. E aí, gente, 3 anos após todo esse processo, seja bem-vinda, Tati. 3 anos após esse processo, de repente ele aparece com câncer em fase já terminal, sem nenhum sintoma grave aparente, e aí aquele susto, do nada, e os médicos sem entenderem por porquê daquilo tudo, que uma pessoa jovem que não bebia, que não fumava, que não tinha hábitos de vida que levasse a tal, estava desenvolvendo um câncer desse. Então, eu não estou aqui a afirmar que o que causou foi o emocional, mas a gente já tem uma quantidade maciça, gente. Maciça, escuta isso, de estudos científicos, Adri. Uma quantidade de estudos científicos maciças provando que se a gente tem um gene para aquela determinada doença e tem algo emocional na nossa vida não resolvido, aquele gene que está adormecido, ele pode despertar mais rápido. Por exemplo, se o gene fosse despertar na sua velhice, por exemplo, e você tem hoje um problema emocional, um trauma não tratado, e que reverbera na sua vida emocional, que faz você ficar estressada, que faz você comer demais, que faz você não comer, entendeu? Tudo isso vai fazer com que esse gene desperte. Então vocês conseguem perceber o quanto as nossas emoções, o quanto os traumas não tratados, eles impactam diretamente na nossa saúde física, emocional e também na nossa vida espiritual, gente. Porque tem certas coisas, observa aqui, tem certas coisas que a gente vai viver, que a gente vai passar e que são coisas emocionais, coisas lá do nosso passado, que a nossa criança viveu, rejeição que a nossa criança viveu, abandono que a criança viveu, abuso que a criança viveu. A criança foi responsável, como eu disse, emocionalmente, pelo bem-estar dos pais, dos tutores, dos seus parentes, se tornou um peso. E hoje ela é um adulto, uma adulta, que não sabe olhar para si, que não sabe cuidar de si. Então, minha pergunta para você que está aqui nessa live, a Agatha já vai falar daqui a pouco. A minha pergunta para você hoje que está aqui nessa live é: será que você não está nesse lugar? Será que você não está nesse lugar de sustentar tudo e a todos, mas você não consegue olhar para você? Você olha para todo mundo, você cuida de todo mundo, mas você não olha para você. Você sente um vazio. Você está com essa ansiedade, com esse medo, com essa angústia,
e você prefere jogar para debaixo do tapete e fingir que nada está acontecendo e diz é vida que segue, mas o seu corpo já está reclamando, porque você já sente dores nas costas, você já sente dor no corpo, a sua pressão já começou a subir, o seu açúcar já começou a subir, o seu peso já começou a aumentar. Você come, 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 parece que tem um vazio. Quanto mais você come, parece que você quer comer. Tudo isso, gente, são sinais de que existe algo em mim ainda, escuta isso, ainda que inconsciente, que eu não olhei, que eu não tratei. Então, o que é que está pesando aí na sua vida? O que é que está pesando aí, gente, na sua vida? Vocês estão conseguindo entender isso aqui? Isso aqui é muito sério. Então, aí ele vive essa situação, gente. Aí o câncer aparece. O câncer aparece nessa circunstância. E quando ele está ali no hospital, em uma situação de dor delicada, gente, vocês acreditam que ainda ele, nessa situação, é isso mesmo, Karina, é importante tratar nosso emocional. Vocês acreditam que ele, nessa situação de dor, de câncer, ele ainda assim estava preocupado com o meu bem-estar e com o bem-estar de outras pessoas? Ainda ele estava tão programado, gente, isso é sério, ele estava tão programado inconscientemente, Ana, para cuidar de outras pessoas, para se preocupar com a dor do outro, que ainda no momento que ele estava em um hospital, desenganado com o câncer, ele estava se preocupando comigo, com outras pessoas. Por quê, gente? A gente não olha para a gente porque a gente foi colocado nesse lugar por amor, por lealdade. Só que exatamente esse lugar é que pode estar adoecendo a sua vida. Esse lugar é que pode estar adoecendo a sua vida. E eu precisei passar, entendeu, Neia? Por esse processo. Karine, eu precisei passar por tudo isso para entender que a nossa vida emocional importa. E que se a gente cuida do nosso emocional, vai refletir em todas as áreas da nossa vida. Todas. Não existe uma área da nossa vida que o nosso emocional, gente, não impacte. Então agora a Agatha vai falar. Ela vai falar para vocês aqui agora o que foi que o pai dela disse para ela no hospital, o que é que ela tinha que fazer. O que foi, Agatha, que você ouviu? Falei. Meu pai disse que caso acontecesse alguma coisa com ele, que era para eu cuidar da minha mãe e fazer com que ela nunca ficasse triste. Então vocês entendem, gente? Olha o peso disso. Olha o que ela acabou de dizer. Se a sua mãe, você agora é responsável pela sua mãe inconscientemente, o que é que estava acontecendo ali, gente? O que é que vocês acham? Ele estava passando, Ana, o bastão da lealdade para ela. Eu cuidei de alguém. Agora é sua vez, minha filha. Cuide da sua mãe, não deixe ela ficar triste. E agora ela vai dizer para vocês como é que foi ela ficar nesse lugar. Fala aí, Agatha. Como foi para você ficar nesse lugar, naqueles anos depois que ele morreu, do luto, e você ficar nesse lugar? Fala aí para eles. Foi muito pesado para mim, porque eu era uma criança e essa responsabilidade é muito grande. Eu cuidar da minha mãe, para mim foi algo muito difícil. Eu lembro que teve uma vez que eu olhei assim pro céu e falei: pai, me desculpa, mas eu não vou conseguir fazer isso para você. Isso é muito pesado. Eu tive esse conhecimento que isso é muito pesado. Ninguém consegue fazer o outro feliz, senão só Deus. Só Deus não, a pessoa. Porque Deus pode querer fazer e a pessoa não quer. Então vocês conseguem perceber, gente, o nível disso aqui, gente, a profundidade disso aqui. Ficou pesado para ela, porque toda vez que eu estava triste ali, deprimida, ela se sentia na responsabilidade, escutem isso, de me fazer feliz, porque foi o bastão, a transferência que o pai passou para ela. E aí a psicologia vai dar o nome disso de lealdade familiar invisível inconsciente, que é quando os traumas vão sendo passados de geração em geração
os padrões de comportamento vão sendo passados de geração em geração. E aí ficou pesado para ela, porque assim como eu disse com vocês no começo, ela era só uma criança. Ela era só uma criança na época, gente. Se o adulto, gente, não consegue lidar com suas emoções, como é que uma criança vai conseguir lidar? E o detalhe, todo mundo, gente, escuta, eu falo isso aqui com muita responsabilidade e respeito, tá, gente? Com muito respeito à minha ex-sogra, com muito respeito a tudo, mas eu falo isso aqui com muita responsabilidade. Todo mundo estava preocupado comigo e com a mãe dele, mas as pessoas não estavam se preocupando de como essa criança estava. Como é que essa criança estava? Como é que ela estava encarando essa situação de estar sem o pai? Vocês estão conseguindo entender? A gente, quando está na dor, às vezes a gente fica tão egoísta que a gente só pensa na gente. A gente não pensa como é que o outro, que é mais vulnerável, porque, gente, a criança é mais vulnerável do que eu. A criança é mais vulnerável do que você. Então, se você está aqui nessa live, você é mãe, você é pai, você é tia, não coloca o peso emocional das suas dores em cima do seu filho, do seu sobrinho, de criança nenhuma. Porque se você, que é adulto ou adulta, não está sabendo lidar com o seu emocional, piorou uma criança. Então não faz isso com a criança, gente, não faz. Mas às vezes eu entendo hoje que a pessoa faz isso não é por maldade, mas é por lealdade inconsciente. É porque alguém colocou ele nesse lugar de ser o cuidador, de ser leal a alguém. E aí quando a pessoa vai para a vida, ela passa o bastão para a sua descendência. Mas louvado seja o nome do Senhor, que não começou no pai dela, nem nela, mas pode acabar na vida dela. Amém. Isso pode se acabar. E na sua vida que está me escutando também. A dor que talvez você viva e é repetida geracionalmente, talvez venha aí de bisavó, de avó, não começou em você. Mas se você quiser, se você decidir, pode acabar em você. Você crê nisso, gente? Você crê nisso? Porque eu estou aqui impactada com a presença de Deus aqui. Eu estou muito impactada. Entendeu, gente? Por quê? Toda vez que a gente está nesse lugar, gente, toda vez que a gente está nesse lugar de tentar salvar os outros, a gente cresce e vai tentar preencher o vazio, como eu disse. A gente vai tentar preencher o vazio nos relacionamentos, na comida, no trabalho, nas conquistas, tentando provar ali o seu valor. Oh, meu Deus! E o pior, que nesse processo eu ainda me senti culpada. Olha a outra doente do outro lado. Eu me senti culpada porque eu achei na minha cabeça que eu poderia ter salvado ele. Eu me sentia responsável também. Que eu deveria ter salvado. Meu Deus, eu deveria ter feito algo. E aí veio aquela culpa, aquele desespero. Porque eu, Jucimar, também estava nesse lugar da salvadora. E aí, como eu não consegui salvar, veio uma culpa muito grande, veio um abatimento, veio uma tristeza, gente, muito grande no meu coração. E eu acabei nesse processo todo, a Agatha tentando ali me salvar, tentando me deixar feliz. Eu disse, eu não posso continuar do jeito que está. Eu preciso buscar uma ajuda. Eu preciso buscar uma ajuda. Então, esse entendimento que a Agatha teve, que ela estava segurando o bastão da lealdade, veio há pouco tempo. E nesse processo, pessoas foram fundamentais na vida dela. Fala aí, Agatha, como foi para você descobrir tudo isso? Como foi para você? Fala aí pro pessoal. Para mim, descobrir tudo isso, que meu pai tinha me passado esse bastão, eu senti que eu estava tirando um peso de mim. E que não que eu estava traindo ele ou fazendo algo que ele me pediu para fazer, mas não que eu estava honrando a vida dele, porque ele também não sabia que ele não deveria fazer isso e isso era inconsciente para ele. Então eu senti que eu estava honrando a vida dele. E nessa jornada, além da minha mãe ter me ajudado,
o Anderson, que além de não só ser o meu padrasto, ele é um mentor de vida para mim. Ele ensinou muitas coisas no começo e também agora, até hoje me ensina. Eu tenho a agradecer muito a eles dois. Nada vai fazer com que eu esqueça do que eles me ensinam. Então você entende, gente, que o processo da consciência é o primeiro passo. Por quê? As pessoas estão afundando, isso mesmo, Tati, As pessoas estão afundando porque estão presas em lealdades invisíveis. E é por isso que exatamente o tema da nossa imersão, Despertar da Consciência, é esse nome. E esse aqui que eu estou falando é um dos temas que a gente vai abordar lá com profundidade, através de dinâmicas, de ministrações e palestras, para fazer você, despertar e dizer assim, eu tô nesse lugar, mas eu posso sair, eu posso ser livre, eu posso ser livre. Porque, gente, o trauma, muitas vezes, ele é sutil. O trauma, muitas vezes, não foi nada grave, não foi um abuso, não foi um abandono, não foi fome, não foi rejeição, mas só foi você sendo responsável por alguém. Foi você não podendo falar o que sente. Foi você não sendo ouvida. Foi você sentindo que estava pesado e não tinha com quem compartilhar. Você era só uma criança. Então, gente, a gente vai entender o quanto essas lealdades moldam as nossas relações, os papéis que a gente exerce na vida, a nossa forma de amar, a nossa forma de existir, a nossa forma de viver para o outro e se esquecer da gente, vem disso tudo. E às vezes a gente não sabe. Aí tem muita gente aqui, talvez seja o seu caso, que está sobrecarregada, ansiosa, adoecendo, emocionalmente exausta, porque não consegue colocar cada coisa no seu lugar, porque você ainda está buscando o amor, a aprovação, a aceitação das pessoas inconscientemente. Por mais que você não diga que não liga, que não é, mas lá no fundo, no fundinho, tem uma criança aí, precisando ser olhada, ser acolhida. E enquanto a gente não acolhe essa criança e diz para ela, você é livre, você pode caminhar sem medo de estar traindo. Porque, gente, isso é sério da lealdade, tá? Essa lealdade inconsciente é tão sério que quando a gente tem consciência e pensa em romper, é uma sensação de que eu estou traindo. Se eu estou deixando o legado que o outro me passou, é como se eu estivesse traindo. É uma sensação que estou traindo. Mas ao mesmo tempo você consegue avançar e dizer assim, eu não estou traindo. Eu estou honrando. Fazendo aquilo que ele não pôde fazer. Então hoje, quando eu estou aqui nesse papel de mentora, de psicanalista, é porque essa dor me ensinou que muita coisa do emocional pesa na nossa vida. E que se talvez naquela época eu já tivesse esse conhecimento, muita coisa seria diferente. Eu não estou dizendo que poderia ter sido evitado, não estou. Mas o processo poderia ser diferente. Se eu tivesse esse conhecimento que hoje eu tenho, mas naquela dor eu disse assim, poxa, não é tarde. Não é tarde para eu saber quem eu sou. Não é tarde para eu curar-me dos meus traumas. Não é tarde. Assim como não é tarde para você que está me escutando. Não é tarde. O que talvez você está pensando que é cansaço, na verdade é o peso. É o corpo cobrando já caro, pedindo as contas, gente. Pedindo as contas. É por isso que eu, Jucimar, vou falar tanto de consciência, de despertar a consciência. Porque hoje eu entendo que não tem outro processo, gente. Não tem outro processo. O primeiro passo para a cura emocional é despertar a consciência. Se a consciência continua adormecida, eu não consigo sair ali dos padrões, das lealdades invisíveis, das dores. E é tudo isso que a gente vai falar ali na imersão Despertar da Consciência.
sobre as dores, as lealdades invisíveis, ferida paterna, ferida materna e todas as crenças que acabam governando a nossa vida de forma inconsciente por causa disso tudo. Então, minha pergunta para você nessa noite é: até onde o trauma não tratado já adoeceu a sua vida? Talvez você saiba e talvez você não saiba. Então eu quero que você pense nessa noite. Até quando você vai viver no automático, repetindo dores que deveriam ser olhadas de verdade? Gente, eu sei que olhar para a dor não é fácil. Mas é melhor você sentir a dor de olhar para ela do que viver o resto da sua vida mergulhada nesse caos, presa nesse emaranhamento. Entendeu, gente? Então, nessa noite, o meu papel aqui é despertar sua consciência e dizer para você também: se inscreva na imersão Despertar da Consciência. Vai ser no dia 23 de maio, ali no Cine Teatro Wanda Cruz, aqui em Candeias. Vai ser um evento presencial, vai ser muito poderoso. E eu tenho certeza que quem entendeu essa live não vai ficar de fora dessa imersão. Porque se você achou que essa live foi forte, é que você não sabe o que vem nessa imersão. Essa imersão, gente, se as pessoas entendessem, realmente eram para as vagas já estarem esgotadas. Você que ainda não adquiriu o primeiro lote já está se esgotando. Então faça a sua inscrição, o link está aí na minha bio, clica lá e não fica de fora. E não venha só, traga mais alguém com você. Porque quanto mais gente se cura, melhor fica. Se mais gente da sua família, do seu ciclo de amizade se curar, é melhor para você. É melhor para você. Aqui na live eu sei que tem gente no dia do seu aniversário, Karina. Então seria o melhor presente que você daria para você. Ô, gente, eu posso ser sincera para vocês? Às vezes a gente faz toda hora a mesma coisa, né? Todo ano a mesma coisa, é aniversário, a gente sai, come bolo, passeia, vai num restaurante, mas deixa eu te lembrar uma coisa: nada disso muda a sua vida. Nada disso muda a sua vida. Mas uma imersão dessa está por um valor simbólico, o primeiro lote é um valor simbólico de R$ 89,90. É em um lugar top da cidade. São por pessoas que são top também, que entendem do assunto, que vão estar lá para dar o melhor para vocês. Tem uma equipe top por trás desse evento trabalhando. Então, esse valor é preço de pizza. De pizza que a gente come, engorda e no outro dia vai no banheiro. Realmente. Que a única coisa que pode mudar na sua vida é o peso, na balança. Mas que a imersão vai transformar aqui, ó, a consciência, ó, vai transformar a consciência. Em breve, Helena, e quem sabe monta aí uma que a gente vai fazer aí também. Mas você também pode montar uma caravana e vir pra cá com a gente, porque vai ser poderoso. Junta aí umas amigas, faz a caravana e vem, porque vai ser top. E o lugar é top. No Cine Teatro Wanda Cruz, com pessoas que sabem o que estão fazendo. Porque a gente, tanto eu quanto o Anderson, a gente vem de uma jornada, gente. Uma jornada de dor. E a gente, tá? Eu não fui para psicanálise porque eu queria atender ninguém. Eu fui para curar a minha dor. Mas Deus disse para mim, não vai ser egoísta, meu amor. A mesma cura que você recebeu vai dar para os outros. Entendeu? Então eu não fui uma pessoa que fui lá estudar para fazer na vida dos outros. Primeiro fiz na minha. E eu ainda faço na minha todos os dias. Todos os dias eu faço na minha vida. Tá entendendo, gente? Você que deseja fazer aqui a sua inscrição da imersão, coloca aqui que a equipe vai pegar o seu nome, entrar em contato com você para confirmar a sua inscrição. Coloca aqui eu quero, para a gente saber, já pega seu nome e já vai te ajudar com a inscrição. Porque, gente, se vocês entendessem a profundidade do que vai ser essa imersão, vocês já estavam inscritas, ó. Quem não está,
já estaria escrito. Por quê? Tudo, gente, nada vale a gente viver uma vida adoecida emocionalmente. Quando eu olho para trás, essa história que eu trouxe para vocês aqui do pai de Ágata, eu vejo o quantas coisas ele deixou de viver porque tinha o emocional não tratado, porque carregava tantos traumas inconscientes, porque carregava tanta dor no peito e nunca teve tempo de olhar para aquela dor, porque estava sempre ocupado cuidando de outras pessoas. E quantas vezes a gente não faz isso? Talvez você que está aqui está fazendo isso. Mas o meu papel hoje aqui é te trazer consciência. Mas não fica só nessa live. Faz a tua inscrição na mentoria, nessa imersão. Porque eu tenho certeza, eu, Jucimar, tenho certeza. Foi uma imersão que me despertou e disse assim, tem coisa na minha vida que eu tenho que tratar. Tem coisa que eu tenho que trabalhar na minha vida. Foi uma imersão. E eu eu invisto todo dia no meu autoconhecimento, na minha cura emocional. Eu invisto, gente, porque eu entendi que vai me levar para um outro nível. Então entenda que curar teu emocional vai te levar para um outro nível, meu amor. Então o que é que está te impedindo hoje de você olhar para você? O que é que está impedindo hoje você avançar? Será que todo excesso de responsabilidade realmente é maturidade ou é trauma? Será que cuidar de todo mundo, esquecer de si, é bom ou é trauma? A dor não tratada, gente, pode se perpetuar nas relações. E sem consciência, aquilo que a gente chama de amor, muitas vezes é sofrida. Aquilo que a gente chama de cuidado, de proteção para o outro, muitas vezes é só lealdade inconsciente que a gente está carregando. Entendeu? Então, eu já vou terminar essa live dizendo que esta live é só um pouquinho do que vai ser a imersão Despertar da Consciência. Sinta o cheiro de como vai ser. É só para vocês sentirem um pouquinho do gostinho do que vai ser essa imersão. Que esse é um dos temas que a gente vai falar. E aí, Tati colocou aqui, sofremos por falta de conhecimento. E essa live e a imersão é um projeto do céu para nossas vidas, com certeza. Com certeza. A gente já fez uma edição da imersão em outubro. Foi impactante, mas essa eu tenho certeza que será muito mais impactante. Então, você que não se inscreveu, o link está aí na minha bio, na minha biografia, ali, ó, links. Clica lá no link que você vai entrar diretamente lá e fazer sua inscrição. E não venha só, gente. Traga mais gente com você. Então, se essa live fez sentido para você, compartilha com outras pessoas. Quem puder, faz aí um print aí de nós duas. Quem puder, faz o nosso print aí. Quem pode fazer um print da gente e me marca, que eu vou ficar muito feliz em te repostar, tá certo?